Corinthians. Tá na hora do Corinthians aqui. Tá na hora do João Paulo Capelanes. E aí, Capelanes? Você é cuiabanista? Você é auriverde, ou Capelanes? Eu sou auriverde, Capriotti. Auriverde é mais bonito, é quase que único, né, Capri? Não, é o único, não é? O cuiabanista é o único. O auriverde, tem mais gente que é auriverde aí Brasil afora, né? Luverdense talvez seja, talvez o luverdense seja um auriverde, talvez. Que resenha, hein, Capri? Que resenha. Ô, Vamos Capri. lá, vamos falar do Corinthians aí, Capelanes. O que tá acontecendo com o Corinthians, Capelanes? Não joga mais? Joga quando? Só no fim de semana, né? Só domingão, 8h30. Quase que na semana que vem, né, Capri? Quase que uma semana sem o Corinthians entrando em campo. Foi eliminado precocemente da Libertadores, a Copa do Brasil, isso todo mundo sabe, não é novidade. O que é novidade e é uma notícia muito ruim, Capriotti. Atenção! O Matheus Vital e o Jô, eles vão ficar pelo menos mais uma semana e meia, praticamente no estaleiro, dando uma segurada, porque infelizmente eles testaram positivo para a Covid-19. O Matheus Davó hoje é o titular do Corinthians, até porque você olha para trás do banco de reservas, não tem outro jogador para essa posição. O Bozelli, trouxemos a informação ontem, treinou, estava recuperado, estava se sentindo bem, mas o que aconteceu depois da atividade? Voltou a sentir um incômodo na lombalgia, ele está com esse problema que já não é de hoje, desde o mês passado ele vem reclamando de um problema nas costas, na região do cóccix, e aí diagnosticaram lombalgia. Portanto, o Bozelli mais uma vez pode ser que desfalque o Corinthians no duelo contra o Grêmio neste domingo, 8h30 da noite, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Sem o Bozelli, quem vai para ataque? Novamente, o Matheus Davó ia brigar cabeça a cabeça, posição por posição com o argentino, mas agora, como provavelmente o Bozelli vai ser reavaliado hoje, se ele não tiver condições, é Davó e mais 10. É o que tem para hoje. O que serve de tranquilidade para o torcedor Capelanes, é que... Oi, Capri. O Wagner Mancini tinha dúvida entre o Bozelli e o Davó? Ele ia botar o Bozelli para brigar por posição com o Davó? Porque o Davó é o cara que tá fazendo os gols aí no Corinthians. Mas você pode ter certeza que o Bozelli certamente entraria ao longo do jogo, até porque eu conversei com alguns membros da comissão técnica, departamento médico, falando que o Davó ainda não tem condições de atuar aos 90 minutos, né, Capri? Ele ficou praticamente num período de inatividade aí, durante 6 meses ou até um pouquinho mais, porque foram 4 meses parados por causa da pandemia, não só o Davó, mas outros jogadores também. E aí, 2 meses aproximadamente que ele foi preterido pelo Diego Coelho e principalmente pelo técnico Thiago Nunes, que nem chegou a relacionar esse atleta pro jogo. Então, a situação do Davó hoje ele é o titular, mas o Bozelli corre por fora. E agora, quando o Bozelli estiver recuperado, provavelmente vai ter o retorno do Jô também, já curado da Covid-19. Então, vai ser uma briga de cachorro grande. Volto a falar, o Bozelli não terá o seu contrato renovado, terminou a temporada, ele está fora, vai procurar um outro clube para jogar, quem sabe no Brasil ou até no mundo, mas de fato no Corinthians ele não vai renovar o seu vínculo. Um dos maiores salários, jogador pouco aproveitado, o custo-benefício do Bozelli ao longo desses mais de 2 anos foi muito ruim, pelo que eu apurei dentro da diretoria. E também não precisa ser um Einstein, né, Capri, para saber que o Bozelli não rendeu aquilo que se esperava, o que rendeu na Argentina, o que rendeu no León do México, né, Capri? Não, o Bozelli, de verdade... Jogador bem do mais ou menos, muito do mais ou menos assim. O Corinthians. Quem foi que indicou o Bozelli, hein, pro Corinthians? Capri, ele há 12 anos foi o artilheiro da Copa Libertadores da América, naquela final contra o Cruzeiro, você vai lembrar, no Mineirão. E aí ele estava vivendo um bom momento no futebol mexicano. O Corinthians, em busca de um centroavante, viu essa oportunidade de mercado e aí foi atrás do Bozelli, né? Que ele foi oferecido por um empresário. O Corinthians estava através do seu scout, foi atrás do argentino, que topou a ideia de defender uma equipe no futebol brasileiro. Mas acho que não deu muito certo, né? Não. Não vai deixar saudade o dia que deixar o Corinthians. O Bozelli certamente não vai ser aquele jogador que o Corinthians vai falar, nossa... Coitado do Bozelli, foi embora. Agora o Romero tá deixando saudade aí, né? Porque o Romero tá jogando lá no Paraguai, hein? Artilheiro das eliminatórias. Esse o torcedor do Corinthians deve estar com saudade, hein? E se você for pensar, Capriotti, o Corinthians acabou não aproveitando o Romero por causa do alto salário, porque ele era o único jogador em determinado momento que recebia em dólar. E aí o Corinthians, desde a saída do Romero, acredite se quiser, Capri, contratou
13 jogadores para essa posição. Acho que era melhor ter, de fato, aumentado o salário do Romero, ter mantido nesse padrão, claro, do que ter ido atrás de 13 atletas que ainda não renderam aquilo que se espera. E foi o que aconteceu com o Guerreiro também. O Corinthians não quis, na época, bancar o salário do Guerreiro, não sei o quê, e aí ficou um tempão batendo cabeça aí atrás de centroavante, não é? Atrás de alguém para fazer Até que achou gols. o Jô. Até chegar o Jô aí. Na primeira passagem, agora na segunda, né? Sei lá, Exato. talvez o Guerreiro tivesse até hoje no Corinthians, se o acordo tivesse sido firmado lá atrás. Mas é isso, né? Você gasta com um monte de jogador, um monte que não serve para nada, consome o dinheiro do clube, e quem deveria ficar, não fica, não é? Por causa, muitas vezes, ali de um valor que poderia ter sido ajustado, ter sido acertado. Capelanes, Fora então é jogadores isso. emprestados, né? Então, fora os emprestados, né? Que a gente falou aqui no fim de semana, na entrevista com o Duílio Monteiro Alves, mas no Corinthians tem 93 ou 94 jogadores sob contrato. Por mais que o Duílio explique, não, porque você tem que ter, é o jogador, não sei o que, é muito. É para um clube quebrado, se o clube tá bem financeiramente, tá bom, então você tem lá 93, 94. Mas para um clube quebrado, tudo bem, eu respeito a explicação, mas eu não concordo. Eu acho demais. É muita coisa. E não resolve pro Corinthians. Não tá resolvendo. Tanto é que o time é mais ou menos e não vende ninguém. Não põe dinheiro no cofre desses 93, 94. Mas aí. o Duílio acha o time bom, viu, Capri? Ele não vai falar que é ruim, né? Porque se ele ganhar a eleição, depois como é que ele faz lá no vestiário, né? Não tem jeito. Diferentemente do Mário Gobi, né? Que vai ter que se explicar lá pro grupo se ele ganhar a eleição, né? Vamos ver. Valeu, Capelanes. Boa sequência aí. Bom treino aí. Boa sequência aí de trabalho, tá bom?